Tava com saudades de vocês e hoje o Personalidade tem uma figura muito interessante. Ela atua na área jurídica, na área cultural, mas tenho certeza que você a conhece dos últimos anos, está martelando em algo central, que é o combate à discriminação que as mulheres sofrem, a violência. Ela comanda a subsecretaria das políticas públicas para as mulheres. Estou falando de Luciana Azambuja. Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Benhur. Sempre um prazer te encontrar, sempre um prazer estar contigo e uma grata satisfação de estrear aqui no programa Personalidade. Super feliz, super agradeço. Obrigado. A gente que agradece essa loucura que é a sua agenda, você reservar um tempo para conversar com a gente. Obviamente, nós vamos falar do assunto que mais te mobiliza, né, que é essa questão das políticas públicas em relação à questão da mulher, mas vamos conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Você nasceu no Rio de Janeiro. Sim. E foi criada em Ponta Porã, é isso? Exatamente. Nasci ainda no estado da Guanabara, no extinto estado da Guanabara, final dos anos 70, e logo em seguida me mudei para Ponta Porã, de onde é a minha família materna. E aí, com 4 anos e pouco, já estava na creche no Rio, já conhecia algumas letras, e aí minha mãe me colocou lá numa escolinha, num jardim de infância, que eu me lembro com muito carinho, chamava Jardim de Infantes Dona de Marguerita. E aí eu fui alfabetizada em espanhol. E aí minha mãe, percebendo que eu conseguia ler e falar algumas palavras em espanhol e identificar, correu, me matriculou em Ponta Porã, né, no Brasil. Então aí com 5 anos já na primeira série, lá no Colégio Magsul, que era também um colégio recém-criado, e olha as coincidências, a dona do Colégio Magsul também morava no Rio, morava até no mesmo bairro que a gente, então a gente já tinha até conhecimento com ela, e aí essa primeira infância do Rio para Ponta Porã, com todas as melhores lembranças do mundo, da fronteira, de Ponta Porã, da fazenda, daquela coisa de brincar de carrinho de rolemã na rua de casa, ir no mercadinho, comprar aqueles suspiros coloridos. Era o suspiro colorido, aquele sorvete que tinha uma Maria Mole cheia de granulado. Aquelas coisas que a gente tinha caderneta naquela época, né? Então, lindas, lembranças maravilhosas dessa época da infância. E você, antes de morar em Campo Grande, você também morou em Curitiba, é isso? Você estudou em Curitiba? Então, só para não... Nasceu no Rio, Ponta Porã, essa mistura de grande metrópole com fronteira. Sim. E você foi estudar administração em Curitiba? Eu fui para Curitiba ainda no final do antigo terceiro científico. Então, no final do terceiro bimestre, eu já tinha mais ou menos as médias, não tinha falta, pude ir, então, para fazer o cursinho intensivão. Naquela época, que era outubro, novembro, dezembro, crente que ia sair de Ponta Porã e passar na Universidade Federal do Paraná para Direito. Sempre quis o Direito. E foi o primeiro ano do vestibular das escolhas múltiplas. Então, não era ABCDE. Eram números que você podia marcar, 1, 2, 3, 4 ou 5, tinha que somar tudo. Enfim, mal eu sabia fazer a prova, quanto mais passar para Direito na Federal. E aí não passei nesse ano, fiquei lá mais um tempo fazendo cursinho. E aí teve um vestibular aqui, na Federal, e eu fui fazer aqui para treinar. Não tinha Direito, tinha Administração. E, pois bem, passei em Administração aqui na Federal, aí meu avô, minha mãe falaram, não, agora você volta e vem ficar perto da gente. Mas você chegou a concluir a administração? Não, fiz um ano só, e aí já fiz o vestibular aqui na UCDB, antiga Fucmate. Antiga Fucmate, lá da Mato Grosso, eu cheguei a estudar ali. E aí logo mudou. Você formou em Direito que ano? 97. 97 você formou em Direito. Do que, assim, essas coisas de Curitiba, Rio, Ponta Porã... que você, da fronteira você já falou que você guarda essa coisa do espanhol, do Guarani, com certeza, né? Essa experiência. E do Rio de Janeiro e Curitiba, o que essas cidades influenciaram na tua formação? O que eu me lembro de Curitiba, Benhur, que me lembra até hoje, é a educação das pessoas. Eu me lembro, eu nunca tinha andado de ônibus, porque eu não precisava andar de ônibus em Ponta Porã, mas eu sabia que tinha um transporte público. E em Curitiba, a gente andava de ônibus para ir para a escola, para ir para o cursinho, para ir para algum passeio, e qualquer pessoa se levantava quando chegava uma pessoa mais idosa, quando chegava uma mãe com criança, ou uma pessoa com sacolinhas de compra de mercado. Isso é uma coisa que me marcou muito, que me marca até hoje, porque a gente vê essa cultura um pouco mais aflorada lá na região sul. E é o que a gente não vê aqui, uma coisa que me desperta muito essa questão da cidadania, do respeito, da empatia.
Daí depois disso quando vim fazer faculdade aqui em Campo Grande, vim andar de ônibus aqui e isso me marcou. Eu falava assim, gente, chegou uma pessoa de idade, eu me levantei e ninguém se levantou. Então acho que isso é uma coisa que me marcou muito lá do Paraná, de Curitiba, a educação, o respeito com que as pessoas se tratam. E foi muito bom esse tempo que eu passei lá. Primeiro porque foi quando a gente sai para morar sozinha, né? Tem aquela sensação de liberdade. Então também fiz trilhas nas montanhas da Serra do Mar, fiz curso de mergulho, enfim. E do Rio de Janeiro é a casa também, né? Eu digo que Rio é minha terra e Ponta Porã é berço, é casa, é ninho. A gente vai muito ao Rio de Janeiro, meu marido também é carioca, nós temos amigos, temos parentes lá. Agora mesmo a gente está para ir. A gente sempre busca manter esse vínculo com o Rio de Janeiro, que é realmente uma cidade maravilhosa. Luciana, e essa questão, você já até usou essa expressão, cidadania. Como é que foi seu processo de politização? Como é que você começou, militou no movimento estudantil, teve outro tipo de militância? Onde é que você desbloqueou, que você, assim, teve essa sensibilidade para a política? Então é engraçado isso, né, Benhur? Porque eu não tive participação no movimento estudantil, nunca fui líder de sala, nunca fui aquela que era a voz de todo mundo, mas eu sempre fiz a minha parte achando que cada um de nós poderia contribuir com a sua parte, com a sua parcela de responsabilidade nas coisas, e de verdade eu me peguei pensando exatamente em como efetivar tudo isso em 2010. Meu primo, Néria Zambuja, sempre quis ser candidato à presidência da Ordem, hoje desembargador do TRT. E aí o Nery, por uma série de questões, vira para mim um dia e fala: Lu, agora você vai ser candidata na diretoria da OAB. Porque naquele momento ele não queria mais participar, e eu já tinha participado de várias eleições, várias campanhas com ele, lá fui eu e fomos eleitos. E desse período de 2010 a 2012 foi essencial para fazer, Benhur, uma retrospectiva do que realmente importava, do que a OAB como uma casa da advocacia, garantia de direitos, cidadania, e da nossa responsabilidade, da minha responsabilidade como advogada, saindo um pouco da esfera privada, indo mais para a esfera pública. E aí foi aí que eu me peguei vendo que a gente podia sim fazer a diferença naquele ambiente que a gente trabalhava e que a gente podia ser espelho para outras pessoas. Essa noção de responsabilidade do cargo que ocupa sempre foi muito grande. Eu sou muito crítica comigo mesmo, então acho que se a gente está no cargo, a gente precisa representar com a máxima dedicação, com empenho, com estudo. E a OAB, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas. Mas assim, mesmo a OAB, que tem tido mudanças, mas também um ambiente assim, predominantemente masculino. Sim. Isso é outra coisa que naquela época a gente ainda não pensava. Interessante. Porque naquela gestão de 2010 a 2012, nós tínhamos 2 mulheres na diretoria. Depois disso, nunca mais teve 2 mulheres na diretoria. Então, hoje nós temos uma mulher, uma advogada na diretoria. Nos mandatos anteriores, a gente teve uma vez uma presidente, e eu não me lembro de ter em outra gestão da OAB 2 mulheres. E nós não tínhamos essa noção da representatividade feminina. Então, assim, era um ambiente masculino, era um ambiente predominantemente de advogados, mas a gente não sentia essa necessidade de representar e nenhuma discriminação também. Luciana, depois vamos voltar nessa questão de gênero, né? Sim. Essa descoberta, né? Que é teórica, que é existencial também, né? Mas eu quero também que você compartilhe com a gente essa questão da questão cultural. E aí, até com algumas, por exemplo, você ao lado da advocacia, de ocupar cargos públicos, você também atuava na noite. Teve um bar muito famoso aqui. Conta um pouco a tua experiência. Depois eu vou retomar essa questão da tua militância. Pois é, de 2007 a 2017. Foram 10 anos que eu dividi com meu marido, com Rodolfo Roca, a gestão do Roca Botequim. O Rodolfo já vinha aí de uma experiência do tango, boate, do tábua, bar. Mas eu era sempre a pessoa que estava ao lado, passava, consumia, era cliente, levantava e ia embora. Mas quando a gente resolveu construir alguma coisa juntos, a gente pensou num barzinho que seria a nossa cara, Benhur, e realmente a gente tentou trazer um pouco da alma carioca, daquele espírito dos botequins, com pratos típicos até da gastronomia carioca e com música ao vivo. Sabe, eu sempre fui uma incentivadora dos nossos talentos regionais. Acho que nós temos aqui cantores e cantoras falando só da música, maravilhosos, que não perdem em nada para cantor que está assim na ponta, no eixo Rio-São Paulo. E aí a gente oportunizava essa troca. E uma coisa também que eu lembro que me marcou
era que o Rodolfo sempre falava assim, a música tem que ser baixa, porque as pessoas vêm aqui no barzinho para conversar. Então isso também foi uma coisa que a gente foi conversando e aprendendo e vendo até a evolução de alguns músicos, a educação do público, não precisa ser um som alto para ele ser bom. Então isso também é uma outra coisa que a gente sempre tinha no bar. Então, só para a gente retomar então digamos assim, a sua trajetória, você tem essa experiência mais com o público na OAB, essa questão da noite também, que você tem que lidar às vezes com clientes, isso também te ajudou? Assim, porque imagino, você cuidando de um bar, às vezes as pessoas bebem um pouco mais, tem pessoas, a maioria das pessoas são pessoas educadas, mas tem gente que extrapola, né? Como é que você lidava com essas questões também, Luciana? Ô Benhor, você me lembrou agora, a gente sempre falava assim, a gente ainda vai fazer uma biografia não autorizada dos casos do Roca Botequim, mas a gente não vai falar disso. Situações inusitadíssimas, situações absurdas, algumas muito engraçadas, outras trágicas, assim, que a gente já viu por lá, mas assim também com respeito à clientela, com respeito a todo mundo, obviamente a gente não faz nenhum comentário, mas é uma escola, também é um aprendizado. Você trabalhar não só com os clientes da noite, mas também com fornecedores, com os colaboradores do bar. Por exemplo, uma coisa é que quando a gente pensou o bar, a gente pensava em ter bons pratos, um garçom atencioso, educado, a gente pensava em ter música ao vivo, mas, por exemplo, a gente esqueceu de chamar a pessoa para ser o caixa do bar. Então, tinha todo esse lado de gestão que eu sabia fazer. Então, por acaso, faltou a menina do caixa. Eu sabia fazer abertura e fechamento do caixa. Eu sabia os códigos das bebidas, dos pratos. Nunca me aventurei na cozinha, não. Mas se precisasse, acho que eu até ia dar uma mãozinha ali. Que bacana. Tudo você vê que tudo se usa hoje em dia como gestora pública, né? Sim, a gente vai aprendendo, né, Benhur? A vida ensina muito, a gente aprende, eu aprendo muito olhando, eu aprendo muito com os exemplos, então às vezes eu via, falava assim, gente, eu não quero fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. É lamentável, mas a gente vê assim, muito distrato, muito desrespeito com o servidor, com o funcionário. Eu via muita gente destratar os garçons, ou pedir uma coisa de uma forma grosseira. Isso chama a atenção para falar assim, olha, eu ia atrás do garçom, falava, olha, não liga, deixa que eu vou lá e vou dar uma conversada. E é uma coisa que a gente se policia bastante para não cometer também essas indelicadezas com as pessoas que estão lá num trabalho digno, num trabalho sério, que tem uma família para alimentar, e a gente está fazendo aí a nossa parte de fazer a riqueza circular, né? Então é importante também que a gente tenha essa empatia, esse respeito com todas as pessoas que estão trabalhando com a gente, que a gente precisa delas. Então vamos fazer o seguinte, fazer um breve intervalo. Depois do intervalo vamos aprofundar mais com a Luciana as políticas públicas que ela desenvolve, com a sua equipe, né, em relação à questão da mulher. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então vamos lá, personalidades hoje, conversando com Luciana Azambuja. Nesse primeiro bloco a gente conversou mais sobre as questões pessoais, da formação dela, todas as influências. Agora vamos aprofundar um pouco mais em algo que a Luciana tem atuado, tem tido um destaque muito grande. Eu acompanho a Luciana há muito tempo e tenho dito para ela, e não é por gentileza não, como que ela cresceu nessa questão, né, de políticas públicas de combate à mulher. Mas vamos lá, Luciana, como é que essa questão de gênero apareceu na tua vida? É influência materna, alguma amiga? Como é que você percebeu essa contradição que o fato de ser mulher te dá menos oportunidades? Quando entrei no governo. Porque quando estava na OAB, Benhur, a gente falava disso agora há pouco, a gente não tinha essa percepção de que éramos duas mulheres na diretoria e que isso era importante. Não tinha. E logo depois que a gente saiu da OAB em 2012, eu fiquei 2013 e 2014 na advocacia, no Instituto Brasileiro de Direito de Família, e em 2015 o convite do governador para assumir a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Confesso que eu não senti nenhum medo e nem tive nenhum receio, porque pelo que eu conhecia de leitura, de literatura, não de ativismo, não de movimentos, era uma pauta fácil de ser defendida.
porque a gente volta com tudo aquilo que a gente já fazia, com defesa dos direitos, com cidadania, com igualdade, com oportunidades, com um mundo melhor e uma sociedade mais justa para todo mundo. Só que quando a gente assume, e aí bate a responsabilidade de dizerem assim, você representa 52% da população do seu estado, que é predominantemente feminino, e que agora você tem que fazer políticas públicas porque as mulheres estão morrendo por violência, aí sim, bateu. Aí eu fui estudar e estudar muito, sabe, me aprofundar no tema para tentar compensar exatamente essa falta de engajamento pessoal, de ativismo. Me mirei no exemplo de muitas mulheres que vieram antes de nós, então eu tenho assim, exemplos que eu considero muito, e vou citar um só que talvez nem saiba disso, Benhur, porque não é um relacionamento tão próximo, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que é a professora Ana Maria da Universidade Federal. Sabe, eu sempre escutava ela falando e falava assim, nossa, mas ela já passou por tanta coisa e tem tanta força ainda, será que eu vou ficar tanto tempo nessa, e com essa mesma força, com essa mesma vontade de trabalhar a questão da igualdade de gênero, da equidade de gênero, dos direitos e oportunidades iguais entre homens e mulheres? E tem tantas outras pessoas, a própria Cida Gonçalves, que é um grande exemplo, que nos acolheu tão bem no governo federal, fazendo esse link com a gente logo que entrei. Então, assim, a gente começou a perceber coisas que eu confesso que eu não era do meu mundo, não era do meu radar. E eu digo assim que eu tive uma criação privilegiada, uma família estável. Então, assim, muitas coisas não foram fáceis. Tá? Mas se eu fosse, talvez, uma mulher negra, uma mulher de periferia, ou uma mulher do interior do estado, eu tivesse muito mais dificuldades, que a gente sabe que os serviços, eles são postos mais facilmente na capital, nas cidades médias, para as mulheres brancas, de uma classe social, do nível educacional mais bacana, as portas se abrem mais facilmente. Nunca tive nada assim de mão beijada, mas essa questão do olhar diferenciado, do óculos de gênero, foi a partir de 2015 mesmo, já na lida, já ali no cargo. Luciana, e muito interessante esse teu reconhecimento, né, de onde você partiu para onde você é. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, porque quando exerce um cargo como o teu, tem que ter o conhecimento, né, mas também tem que ter muito jogo de cintura. Tem que ter muita habilidade política, porque eu já vi experiência, eu já fui secretário de Estado, que às vezes algumas políticas públicas ficam muito em algumas pastas. Como é que você lida com essa questão da política? Como é que você lida com a questão de conciliar o enfrentamento desse machismo que é estrutural, o patriarcalismo e com essa questão política? Como é que você faz para transitar nessas esferas de poder, Luciana? Eu acho que com base em duas concepções que para mim são muito claras, Benhur. Primeiro, a política pública não se faz em gabinete. Se eu ficar sentada na minha sala, na minha mesa, eu vou fazer várias ações, elas vão ser bacanas, mas elas não vão refletir o que as mulheres almejam, desejam e esperam. Então, num pilar é muito diálogo, é muita conversa, eu procuro estar sempre com as mulheres aonde a gente vai para poder extrair elementos e junto com dados, com estatísticas, com informações concretas, fazer políticas públicas. E eu não vou fazer nada sozinha, porque a nossa pasta ela não é finalística. Ela é um órgão gestor de articulação das políticas públicas. Então, o nosso papel é receber da comunidade, receber das mulheres alguma ação que vai demandar alguém executar. Então, a parte política. Se eu não conversar com as outras pastas, com outros secretários, secretárias, com outros órgãos, eu não vou conseguir sair do lugar. Tá? Então, com a segurança pública, com as delegacias de polícia civil, que são a porta de entrada das mulheres em situação de violência no sistema de justiça. Se eu não conversar com a Sejus, se eu não conversar com a DGPC, eu não vou ter ação. Então, na verdade, hoje o que nós estamos fazendo é articular de forma integrada e transversal para que eles executem. E tem dado muito certo. Da mesma forma, e eu sempre cito, é uma honra, um orgulho, a parceria que a gente tem com a Assembleia. Então, nós temos parceria com a Assembleia em vários níveis. Nós temos um programa mensal, o Mulheres em Debate, desde o ano passado, 2019. Já há 2 anos, uma parceria muito bacana. Nós temos parceria com a articulação das emendas parlamentares e nós temos parceria de diálogo com a Assembleia. Tá? Quando entra um projeto de lei, a gente conversa com a CCJ, a gente conversa com o deputado autor da lei, a gente conversa com a presidência da casa. E, sem sombra de dúvidas, isso é um diferencial. Porque nos outros estados, as coordenadoras, secretárias ou subsecretárias não têm esse acesso que a gente tem ao tribunal,
ao Ministério Público, à Assembleia. Então, em Mato Grosso do Sul, a gente também tem esse privilégio do Executivo dialogar com o Legislativo, de dialogar com o Judiciário, e a gente também saber fazer essa construção sem deixar ninguém de fora. Luciana, vamos reforçar alguns dados, porque para você que está nessa luta e para muitas pessoas, né, que estão nos acompanhando, reconhecem a violência como mulher como algo muito forte na nossa sociedade, mas alguns ainda relutam. Nós temos negacionismo por tudo quanto é área, né? Na área em relação à pandemia, em relação a vacinas. Então, por que você diria, para quem está nos acompanhando, dos dados, principalmente em relação à pandemia, vamos até delimitar, 2020 a pandemia, aumentou o feminicídio, como é que vocês estão lidando com essa questão, as pessoas convivem mais dentro de casa? Retrata um pouco como é que anda a vida da mulher sul-mato-grossense, Luciana. Desde o início, Benhur, a nossa gestão sempre teve um foco mais específico no enfrentamento à violência e na autonomia econômica da mulher. Enfrentamento à violência porque, lamentavelmente, é necessário, e a autonomia econômica como a porta de saída da mulher desse ciclo de violência. Se ela não tiver independência financeira para se manter, ela não vai romper o vínculo afetivo e superar o ciclo da violência. E aí a gente vai cair em 2020. O que acontece? As crianças e adolescentes estão com aulas suspensas, alguns municípios tiveram lockdown, suspenderam ônibus, enfim. As mulheres ficaram em casa por mais tempo com os seus agressores. Então, não é que a pandemia transformou os homens maravilhosos em homens agressores, não é isso. Mas potencializou algum sentimento de angústia, de preocupação, de medo, mais uso de álcool, uso de drogas. E em casa, essa família toda, algumas mulheres estão vivendo o que a gente chama de um absoluto cativeiro. E ainda mais, afastados da família, dos amigos, daquela rede de apoio, a mulher está com o agressor do lado, não tem nem como ligar para falar com uma amiga ou dar desculpa. Ah, vou levar a criança na creche, e aí passava na delegacia na volta. Então, o que nós vimos esse ano de 2020, comparado com 2019, foi uma queda no registro de ocorrências nas delegacias. E, por outro lado, a gente viu o aumento de feminicídios. De janeiro a outubro de 2020, nós tivemos 29 mortes violentas de mulheres por violência doméstica, feminicídios. O ano passado foram 25. Aqui na capital, esse número quase dobrou. Passou de 5 casos para 9 casos. Tá? Então, é lamentável que a gente tenha, além de todas as preocupações com essa pandemia que mudou drasticamente a rotina de todas as pessoas, a preocupação com as mulheres, com as crianças, com adolescentes que estão em casa, sujeitos ao controle de um abusador, de um agressor, sem diálogo, sem sair para pedir ajuda. Então, isso foi um desafio do desafio. Fala-se, a prioridade da prioridade agora é atender essas mulheres. Luciana, um outro ponto também, quando a gente fala das mulheres, das políticas públicas, ainda mais você que vai vivenciando isso, você percebe que há inúmeras outras contradições, né? Então você tem a mulher que chefia lá, você tem a mulher negra, você tem a mulher que é muito jovem, né? A gravidez precoce. Como é que você faz para lidar com essas variáveis? Já que, por exemplo, o Brasil é um país muito racista, já que, infelizmente, a nossa sociedade regrediu na discussão de alguns temas, né? A gente não tem discutido mais como deveria sexualidade, enfim, isso leva muitas meninas precocemente, né, engravidarem. Como é que você lida com essas tantas variáveis, uma política pública tão importante como a questão da mulher? Aí são alguns fatores. O primeiro é que a gente precisa ter uma equipe que te ajude a fazer as coisas. Então, quando a gente precisa sair para fazer uma articulação, uma conversa com alguém, tem que ter a equipe que pense isso tudo, que nos dê respaldo para poder levar adiante as tratativas. E as contradições, Benhur? Mato Grosso do Sul, infelizmente, é um dos estados com maiores índices de violência contra a mulher. Aí nós já temos uma questão. Tem mais violência ou é que mais registra casos porque tem mais campanhas, porque encoraja mais as mulheres, porque os serviços funcionam? Eu acredito que é porque os serviços funcionam e as mulheres conhecem seus direitos e estão exercendo. Mas a contradição é que nós somos um dos estados com maior número de mulheres empreendedoras. De acordo com pesquisa recente do Sebrae, Mato Grosso do Sul está acima da média nacional de mulheres donas dos seus negócios. Nós acabamos de passar uma eleição político-partidária agora,
que nós aumentamos o número de 110 vereadoras eleitas nessa legislatura para 164 mulheres eleitas na próxima legislatura. Então, por que ainda nós não conseguimos avançar quando a gente fala do combate ao machismo? Porque o ponto central de tudo isso é a violência, o machismo, o sentimento de posse do homem. Por que a gente ainda não consegue falar tão abertamente sobre os direitos sexuais e reprodutivos? Por que a gente não tem a facilidade de diálogo com a prevenção à gravidez precoce? E vamos ficar só nesse tema que você colocou aqui. Uma menina que engravida na adolescência, ela vai sair da escola, ela vai ter problemas de relacionamento, provavelmente ela vai ter que se sustentar tendo uma criança, às vezes é uma criança com outra criança. Então, a gente precisa sim falar para adolescentes, para meninos e para meninas, e a gente também tem um programa que você lembrou agora, da gravidez, a questão de saúde da mulher, autoestima e liderança e enfrentamento à violência que a gente faz nas escolas, que chama Empoderando Meninas. Então a gente precisa falar para meninos e para meninas, para homens e para mulheres, que as mulheres têm direitos, que nós somos sujeitos de direitos e que algumas atitudes que os homens praticam violam esses direitos, são consideradas crimes. E a gente precisa também, Benhur, não naturalizar a violência. Tá? Não é aceitável, não é normal, não é tolerável. É crime, não tem desculpa, tem lei. Então a gente precisa falar mais sobre isso. Luciana, aí você está há quanto tempo? 5 anos? 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. Tem algum caso assim que... Você lida com a violência diariamente, mas algum caso em particular que te chocou mais ainda, que você... Enfim, teve que respirar fundo, assim, porque o nosso trabalho dos direitos humanos, né, é a gente continuar acreditando no ser humano, na recuperação. Pode descrever para quem está nos acompanhando alguma situação que você na questão da violência? Limite da violência? Olha, Benhur, teve vários. Teve vários, e é triste até a gente falar isso, porque queria muito que não tivesse nenhum, ou queria que tivesse no máximo um. Mas assim, que eu me lembre agora, tem um caso da professora Nádia Sol, que foi assassinada de Corumbá. O que me chamou a atenção nesse caso foi até uma reportagem que eu li na mídia. Ela deixou 2 filhas. E aí o pai dessas 2 crianças, que não era o namorado que foi o assassino, resgatou essas 2 meninas e estão com ele agora. E aí eu vi uma reportagem que ele falava assim, eu não estava preparado para receber as meninas. E agora a gente está tendo que reestruturar toda a nossa vida, elas acordam no meio da noite, enfim. Então esse foi um caso que me marcou muito, que a gente também precisa pensar no trauma que um feminicídio traz para outras famílias. Nós temos o caso da Bruna, que trabalha conosco, que foi uma sobrevivente de feminicídio. Então, se você pega fotos da Bruna de 2017, fotos da Bruna hoje, 3 anos depois, trabalhando conosco, se tornou uma ativista que dá palestra nas escolas, que encoraja outras mulheres a não se calarem, então nós temos aí alguns exemplos de esperança. Tá, eu lembro uma vez também, Benhur, que eu conversei com uma senhora que era atendida pelo nosso centro de atendimento, pelo CEAM, e eu passei assim, falei, tá tudo bem com a senhora? Ela falou, tá tudo bem, eu me trato aqui com a psicóloga, já estou aqui há 3 anos. Falei, nossa, muito tempo. Ela falou assim, mas eu sofri 15 anos calada, porque eu esperei até minha última filha se casar para fazer a denúncia, porque eu sabia que se eu quisesse a separação, ele ia acabar me matando. Sabe? Então, são fatos que a gente... E recentemente, agora a gente viu uma notícia de um agressor que colocou fogo na casa e matou a mulher de 80 anos. Sabe? Então, são casos de violência doméstica, de crueldade, de feminicídios, que não tem limite de idade, que não tem classe social, que não tem nível educacional. E a gente precisa dizer isso para toda a sociedade. É preciso combater a violência com a prevenção, com cultura, com educação, com cidadania, mas, sobretudo, Benhur, é preciso meter a colher. Para a gente encerrar, Luciana, se puder rapidamente, você está fazendo história, né? Tá lá acho que deve ser a pessoa mais longeva à frente da Subsecretaria das Mulheres, acho que é você. Estou falando de cabeça, mas como deve ser no Mato Grosso do Sul, quando os historiadores se debruçaram sobre esse período, qual você acha que vai ser seu legado, Luciana Zambuja? Conta pra gente o que você espera que o futuro, lá na frente, as pessoas possam dizer, olha, tal época teve um advogado, uma militante. Qual que você acha que vai ser seu principal legado? Difícil essa, hein, Benhur? Eu acho que a gente pode colocar aí a questão de institucionalizar algumas ações, campanhas e projetos. Ação de pessoas, elas passam, as pessoas passam.
Então a gente sempre buscou fazer projetos, programas que ficassem. Por exemplo, a campanha Agosto Lilás. Ela nasceu aqui em Mato Grosso do Sul, em 2016, numa ação nossa, e hoje ela é lei no estado e ela é lei em vários estados. Até o Senado Federal coloca a hashtag Agosto Lilás e fica com a cor lilás no mês de agosto, em alusão à sanção da Lei Maria da Penha. Uma campanha nossa, que está instituída por lei. Então, eu não estando aqui, o Estado vai continuar executando. O Empresa Amiga da Mulher, o Prefeitura Amiga da Mulher, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Nós temos aí a própria campanha dos 16 dias de ativismo, que agora é novembro, dezembro. Nós instituímos por lei. Então, acho que o Estado de Mato Grosso do Sul é um Estado pioneiro na defesa dos direitos da mulher, com a época, coordenadoria em 1999, hoje a nossa subsecretaria, a primeira Casa da Mulher Brasileira, de 2015. Eu acho que o legado é a gente deixar essas ações como uma ação permanente, continuada, que seja de toda a sociedade, e não uma ação de governo, mas sim uma política de Estado. Tá certo, queria agradecer imensamente a Luciana Zambuja, agradecer você que sempre nos acompanha, espero que saiamos dessa entrevista melhores como pessoas, né? Mais tolerantes, mais atentos ao machismo, educando melhor os nossos filhos, tá bom? Luciana, obrigado, você que nos acompanha, obrigado, até uma próxima edição de Personalidades com Benhur Ferreira.